Além de outros assuntos na área de eletroquimioterapia, ela é engenheira biomédica, que nem eu. E também o professor Cristiano Miosso, aqui do programa de pós-graduação também nosso, fez o doutorado na área de processamento de imagens de ressonância magnética, tanto a formação de ressonância magnética quanto a reconstrução de imagens de ressonância magnética, que também é uma das áreas de atuação dele no momento, certo? Giovanni, você tem 30 minutos para sua apresentação. Depois eu vou passar a palavra à banca para as audições. Por último, a palavra passada à plateia, se alguém tem alguma pergunta ou algum questionamento, porque essa é uma defesa pública, certo? E aí depois eu vou pedir para todos se retirarem, porque aí a banca precisa fazer a deliberação. Essa deliberação é a portas fechadas, tá? É uma defesa pública, então eu não tenho problemas com, se alguém quiser bater foto ou algo assim, desde que não interfira no curso da apresentação e das falas, tá certo? Então eu peço um certo entendimento nisso, mas eu peço para que todos coloquem os celulares no silencioso ou algo assim, para não causar nenhum tipo de interrupção, tá certo? Então, são 13h15, seus 30 minutos começam a partir de agora, tá? Boa defesa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pela presença. Nós vamos fazer a apresentação do projeto, né, que foi o desenvolvimento de um magnetizador. E esse é o escopo da apresentação, passando pela introdução, fundamentação, metodologias, resultados. Então, dentro da contextualização do problema, a gente observou que o ponto mais básico que a gente poderia entrar seria como que um campo magnético afeta uma membrana celular, né? Porque daí você pode desenvolver vários outros processos, e a gente encontrou alguma literatura que cita o envolvimento da água no processo de hidratação dos canais iônicos. Então, se você tem aqui o lado extracelular, o lado intracelular, aqui seria o centro da membrana, onde a água preenche o espaço do canal iônico, e quando você submete isso a um campo magnético ou um campo elétrico, esses canais iônicos eles alteram a sua permeabilidade e a difusão através da membrana. Então, o objeto de estudo é como utilizar esse campo magnético de forma a você conseguir controlar esse processo. Então, aqui é uma simulação de campos elétricos, com a distribuição dos gradientes, onde a gente tem um canal de potássio com 2 íons de potássio passando pelo filtro seletivo. Isso é uma simulação computadorizada, que essa região azul aqui, mais escura aqui, que é meio transparente, é água, tá? Só para representação. Na área da aplicação do magnetismo, a gente tem a área industrial, a área agrícola, né? Dentro da área industrial, ela já vem sendo utilizada para tratamentos anti-corrosão e tratamentos contra incrustações. Muito na indústria de petróleo, de processos químicos, quando você chega a entupir a tubulação, devido aos componentes de íons de cálcio, magnésio principalmente. Então você vem reduzindo custos de manutenção e aumentando a vida útil da planta industrial, utilizando essa tecnologia. Na área da agricultura, a gente tem vários estudos, já vem sendo bastante difundido. Aqui é um resumo de uma revisão crítica, onde a gente observa o impacto da irradiação com um campo magnético estático em sementes, em raízes, né, em peso e em comprimento. Então são resultados muito satisfatórios, indicando até ganhos de produção em 26%, são valores elevados, redução do consumo de água. Tá? A gente quer apresentar um pouco da base dessa fundamentação teórica, que possibilita melhor compreensão do contexto. Então,
Um item importante de se ter claro é a formação de aglomerados. São domínios coerentes, são áreas onde as moléculas se agrupam, formando um domínio que tem um comportamento diferenciado da água quando ela não está agrupada. Esse conceito foi desenvolvido por um físico quântico, o Emile Euclides, que morreu ano passado, mas deixou toda a base teórica para a compreensão desse estudo. Então, basicamente, esses domínios coerentes são agrupamentos que absorvem energia do espectro eletromagnético numa faixa ampla. Seria mais ou menos como uma cavidade ressonante de espectro largo, para quem da área de elétrica. Então, ela fica travada em fase e o desempenho desse domínio é totalmente diferente. Um conceito importante é o conceito de estado da água. Então, hoje existe o quarto estado da água, que é o estado gelatinoso. Fica entre o líquido e o sólido. Ele foi batizado de zona de exclusão e ele tem um comportamento diferenciado na absorção do espectro ultravioleta. O domínio coerente ele já absorve mais na faixa dos campos eletromagnéticos naturais, né? E aqui é uma radiação ultravioleta, mas ela com frequência mais elevada. A molécula de água, ela tem esse tamanhozinho aqui pequeno, está falando de 300 vezes 10 a menos 12 metros. Né? O agrupamento, mais ou menos padrão das moléculas de água, 75 nanômetros. Então aqui a gente tem um comprimento de onda e na metade dele você tem um domínio travado em fase na frequência específica para esse caso. Já a zona de exclusão, ela necessita de uma superfície hidrofóbica. Então, com essa superfície hidrofóbica, a água cria essa zona de exclusão. Então, essa zona de exclusão aqui é da ordem de grandeza de 10 a 9 vezes o tamanho da molécula aqui. Então, essa zona de exclusão cria um potencial negativo, afastando os prótons para cá, e os domínios coerentes, eles se agrupam e absorvem energia do espectro eletromagnético de fundo. Já a zona de exclusão, ela cria essa camada e isola a água comum da água em formato de zona de exclusão, que não é mais água. Isso aqui é outro estado da água, não é H2O. Então ela tem uma consistência mais gelatinosa. Assim, a gente pode entender que a água forma polímeros. Essa estrutura de polímeros, ela vai se desenvolvendo e formando aglomerados maiores que possibilitam o estudo do modelo que dá uma visão do comportamento atípico da água. Então, são modelos que, com o mesmo número de moléculas, você consegue contrair, expandir ou contrair. Com isso, você muda a densidade da água com o mesmo arranjo. Então, esses modelos foram desenvolvidos, estão aí e precisam ser simulados para a gente ter resultados mais coerentes. A margem de erro hoje é muito grande no estudo da água. Então, se você tem agrupamentos, domínios coerentes, diferentes, no mesmo, absorvendo uma determinada faixa do espectro, se você separa, decompõe esse agrupamento, você tem basicamente uma assinatura diferente para cada arranjo. Então, cada domínio coerente tem uma faixa de absorção com frequências diferentes, comprimentos de onda diferentes. Esse é o principal ponto do estudo da estrutura molecular da água. Bem, dito isso, a gente passa a metodologia e basicamente tivemos que fazer separação do que hoje é conhecimento científico e do que hoje é conhecimento empírico experimental. Tem muitos experimentos, tem muita coisa relatada na literatura, mas a gente fez uma revisão crítica para separar isso e, com base nesses estudos que foram selecionados, a gente desenvolveu, fez uma pesquisa e selecionamos alguns artigos para reproduzir esses experimentos com simulação computadorizada.
Então, foi necessário fazer uma revisão crítica, escolher os modelos, fazer uma foram realmente reproduzíveis. Apresentamos a análise dos resultados e a construção do protótipo. Então, o primeiro experimento selecionado foi o experimento Toledo. Foi um experimento feito aqui em Minas, lá em Lavras, no departamento de Química. Ele tem resultados bem interessantes. E o arranjo que ele usou, acredito que tenha sido de ferrite, colocou a água em cima, é um anel, né? Esse é o arranjo que o resultado foi publicado. O outro arranjo é o arranjo de gangue, foi um experimento com um ímã em formato de ferradura, uma amostra d'água. Todos os experimentos tiveram características bem diferentes, a gente faz depois a indicação disso. As técnicas de ressonância magnética foram escolhidas por possibilitar uma melhor distribuição, homogeneidade da intensidade de campo magnético. Então aqui é o arranjo do Halbeck, que na verdade ele vem de um cilindro que foi segmentado e depois discretizado. E aqui é o arranjo Albert, que é bipolar. Então a gente tem que usar sempre 2 grupos de anéis, né, para fazer. Já o Halbeck não, ele é unipolar. Aqui a gente tem que usar sempre 2 grupos de anéis. Foi escolhido a segmentação de 16 anéis, que tem a melhor eficiência. E aqui está um resumo dos resultados publicados pelos 2 experimentos e das configurações que foram utilizadas para a simulação teórica. Então a gente vê que foram utilizadas temperaturas diferentes, a duração é diferente, os volumes de amostra são diferentes ou não foram relatados, no caso do Toledo. Os polos, nesse caso, coincidiram, que foi aplicado na água. As faixas de indução são diferentes e os resultados também são diferentes. Na simulação, aqui é a padronização que foi feita com água destilada. Aqui a permeabilidade e a condutividade. Todos os experimentos foram simulados com as mesmas características, né? A intensidade aqui eu utilizei o menor ímã de neodímio do mercado, que é grade N35, que dá 1,12 Tesla. Tá? O erro percentual aqui utilizado nas simulações foi de 1%. Então, antes de iniciar as simulações, foi feito um teste da malha de discretização para saber o impacto disso no resultado da distribuição da intensidade magnética. Então, aqui é o resultado da malha de discretização no automático do software Maxwell, que foi utilizado para fazer. E fizemos o refinamento manual e esse é o resultado do refinamento, que apresentou uma diferença, um acréscimo de 0,4% no valor da intensidade magnética. Então, por questões de limite de capacidade de máquina, de memória, a gente optou em trabalhar no automático, foi o que possibilitou simular um número maior de anéis. Aqui está o resumo do referencial teórico que foi pesquisado. A gente observa que os tipos de água são diferentes, as temperaturas são diferentes, as intensidades são diferentes, o pH só foi analisado em 1, a polaridade que foi utilizada também, as variações de viscosidade, coeficiente de difusão, né, e tensão superficial apresenta resultados também divergentes, porém há agrupamentos que são um pouco semelhantes. E a coisa que a gente achou mais importante nessa pesquisa do referencial teórico foi que, em todos os casos, houve um incremento do número de domínios coerentes e de ligações de hidrogênio. Essa é a coisa que unifica todos esses estudos, toda essa pesquisa. Então, quando você aplica campo magnético na água, ela aumenta o número de ligações de hidrogênio. Um destaque interessante aqui para o Toledo, que falou o seguinte: no intracluster diminui,
mas no intercluster aumenta, ou seja, é um reforço do intercluster. Então, percebemos também a carência de uma padronização, né? Não existe uma definição clara do que é que deve ser feito, do que é que não deve ser feito. Então, a gente colocou aqui aspectos mínimos que tem que ser observado no experimento desse tipo, desde a limitação da intensidade de campo magnético, porque hoje o limite do ICNIRP aqui é 400 militesla, isso não vem sendo respeitado, né? E as definições do arranjo, da intensidade, da duração, isso tem que ser relatado nos experimentos e nem sempre é o que dificulta a pesquisa. Aqui a gente passa os resultados propriamente das simulações. Então aqui a gente tem o experimento Gang, que teve uma intensidade de 0,16 Tesla, foi utilizado no campo magnético, a intensidade do campo magnético. Aqui a gente traça uma linha, aqui é um corte no arranjo, de forma a observar essa linha que passa aqui. Então corta o cilindro transversalmente e corta a ferradura aqui também nesse sentido. Aqui a gente tem um valor de intensidade, então o azul mais escuro é de 4 militesla, ou seja, a gente está bem próximo de zero, e o valor mais alto a gente está falando de 44 militesla. São valores baixos, mas coerentes com o que foi reportado no experimento. Então, naquela linha que eu me referi, o maior valor de intensidade magnética chega a 0,21 militesla dentro do ímã. Aí, quando sai do ímã, tem um gapzinho aqui, entra na água, começa a cair. Então, o começo da amostra de água dá 16 militesla, chegando no final a 2 militesla. Esse é o gap do tratamento magnético da água nesse experimento. No experimento do Toledo, a gente utilizou, como é um arranjo diferente, a gente utilizou uma linha de referência aqui no centro e outra linha transversal que se aproximou muito do ponto nulo de intensidade magnética. São simulações diferentes porque os ímãs são diferentes e as escalas, consequentemente, são diferentes. Nesses arranjos, a gente observa que o pico de intensidade chegou em 44, veio, reduziu até 38 dentro do ímã, e depois, na água, chegou a 1,3 militesla. Aqui eu tentei aproximar o ponto de inversão, né, aqui já está fora da amostra. São valores muito baixos também de intensidade, com distribuição que não é homogênea, né. Naquela linha transversal, que eu tentei pegar, vamos dizer assim, próximo do zero, a gente vê que a 20 milímetros do ímã para cima já se aproxima muito de zero a componente que tinha um valor mais elevado. Então aqui a gente vê que depois de 20 milímetros a eficiência do tratamento magnético é praticamente nula. Na simulação do arranjo Albert, a gente colocou, nós fizemos 5 simulações, colocamos aqui apenas a intermediária, que é com 8 anéis, né? Então a gente vê aqui a amostra de água, esse retângulozinho, que na verdade é um cilindro, e aqui os 8 anéis. No centro, a linha de referência, essa lilazinha aqui, que vem até aqui. Então a gente vai medir a intensidade do campo magnético ao longo dessa linha. Essa é a distribuição típica do arranjo Albert. A gente observa anéis concêntricos variando de intensidade baixa a intensidade muito alta. Aqui a gente está falando de 1 Tesla na parte externa do anel, considerando que eu estou trabalhando com ímã de 1,12, isso é muita coisa. Porém, ela é limitada a essa área dentro desse contexto, dentro desse range aqui, que também a gente pode observar que é simétrico. Tem um corte nesse sentido, um corte nesse sentido. Então aqui é um arranjo simétrico, onde você tem uma característica interessante, desde que você possa utilizar a água passando por um desses anéis. E aí você consegue utilizar faixas diferenciadas no mesmo experimento. Porém, a polarização aqui é toda axial. Então você vai ter sempre o direcionamento aqui. Diferentemente
do Halbeck. Então, todas as simulações foram agrupadas nesse slide. A gente começa aqui com 4, 6, 8, 12, 16. Então, na verdade, ele vai abrindo, ele começa um comportamento bem irregular aqui, não é muito homogêneo, dá esse bico, depois ele vai abrindo e vai atenuando as curvas. Porém, a gente observa que nessa faixa aqui, que é a faixa onde a amostra de água está centrada, a gente tem inversão de polaridades aqui. Essas inversões de polaridades são dentro do interior da amostra, o que não é interessante. E somente quando a gente utiliza 16 anéis, que a inversão de polaridade acontece fora da amostra. Mas a gente consegue as maiores intensidades de pico, chegando a 257 militésio. São intensidades bem razoáveis. Esse valor corresponde ao valor na borda da amostra de água, do cilindro de água. Então, foi feito o cálculo teórico desse arranjo, onde a gente pode considerar esse cilindro aqui. Esse cilindro teria um gradiente positivo, esse aqui um gradiente negativo. Então, como ele é bipolar, a gente tem que usar sempre os dois anéis. A eficiência energética desse arranjo teria que ser de P igual a -1. Então, com esse arranjo, a gente poderia utilizar essa fórmula que depende única e exclusivamente de quê? Do raio interno do cilindro e do raio externo. Essa razão aqui é de 25 por 39,6, que dá 0,63. Então, fazendo essa conta, a gente chega numa eficiência de arranjo magnético de menos 122,7. Né? Colocando isso na fórmula que vai me dar a intensidade de campo magnético discretizada, com 16 anéis, a gente chega no valor de intensidade magnética teórico de 130 militésio. Isso é um valor que não é o do cilindro que nós simulamos, mas é o valor de um cilindro infinito, ok? Então, como a gente na prática não vai chegar nesse comprimento infinito, a gente está simulando aqui, calculando com 16. Observe que essa fórmula, quando P igual a -1, ela pode ser simplificada a essa aqui, e quando RI, que é o raio interno, tende a 0, isso aqui tende a 1, e a eficiência máxima desse arranjo é de 1/4, ou seja, 25%. Então a gente está trabalhando mais ou menos com 50% da eficiência máxima possível desse arranjo em função dos raios que foram utilizados. O arranjo Halbeck, ele tem essa distribuição típica, né? Ele só aumenta o número de anéis que foram simulados. A gente está mantendo a mesma linha de referência no centro. E a distribuição típica da indução magnética é essa. A gente percebe claramente que há uma maior não, há uma homogeneidade aqui. A gente não tem os anéis concêntricos dentro da região da amostra. Essa região aqui é fora da região da amostra, que seria esses cantos aqui, onde você tem até valores próximos de 0, diferentes do arranjo Halbeck. Mas no interior, onde a amostra está contida, a gente observa que a distribuição é bastante homogênea e apresenta valores um pouco menores do que a simulação Halbeck em relação ao pico. Mas são valores únicos. Então aqui novamente foram agrupados todas as simulações feitas do Halbeck, começando com 4 anéis, 8, 6, 12 e 16 anéis. A última simulação de 16 anéis não foi possível captar a imagem porque o computador estourou a memória e chegamos no limite da pesquisa nessa etapa. Então foi feito só o export dos resultados em 2 dimensões. Então os dados em 3D para 16 a gente não conseguiu nem para o Albert nem para o Halbeck. A gente observa o quê? Que além de não haver inversão de polaridade no interior da amostra, a gente tem uma distribuição mais suave, mesmo com 4 anéis, em comparação com a anterior, e uma atenuação cada vez maior à medida que você aumenta o número de anéis.
Com relação ao pico, a gente praticamente não vê diferença, 232 militésio para 233, mas a gente observa uma homogeneidade muito melhor de 12 em relação a 16. Tá? Foi feito também um cálculo teórico do arranjo. Então lá no Alberto a gente usou o valor de P igual a -1, que dá um campo, um gradiente nesse sentido, para o centro. Aqui a gente usou esse arranjo com P igual a 2. Então com esse arranjo, para quê? Para a gente ter o campo uniforme dentro da região da amostra. Então utilizando P igual a 2 para P maior que 1, essa é a fórmula. Utilizando os mesmos raios, perdão, são a relação de raio diferente, muda do Alberto para o Halbeck. Então a gente conseguiu, calculando com P maior que 1, a eficiência de 0,18. A eficiência muito boa. Com essa eficiência, calculando para 16 ímãs por anéis, a gente chega num cilindro infinito de 190 militésio, um valor muito próximo do que foi simulado. E o mais importante desse arranjo é que a relação RI sobre R0 que nós utilizamos, em função da geometria de mercado disponível, foi de 0,63. E a curva que dá a eficiência desse arranjo é essa segunda curva, essa curva com linha cheia. Então, se a gente observar aqui, 0,63 está praticamente no valor de pico da eficiência desse arranjo. Então, a gente está muito próximo do máximo de eficiência para um arranjo Halbeck com a utilização de ímãs de 10 por 10. Resumindo todas essas simulações, onde é que a gente chega? Considerando aqueles gráficos, foi calculado o ponto médio e qual a dispersão estatística em relação ao ponto médio de cada simulação. Então a gente vê que o arranjo Gang e Toledo são valores de intensidades bem menores porque foram utilizados ímãs com intensidades menores. Então eles têm uma dispersão muito alta, chegando a 100%. Aqui a gente tem o comprimento da amostra, do tratamento magnético, ou seja, onde efetivamente o campo magnético está atuando na água. Então, no arranjo Gang, 52 milímetros de tratamento magnético, 20 milímetros no Toledo. Aí a gente passa a comparar as simulações do Albert e do Halbeck. Como foi mostrado pelos gráficos, a gente tem uma dispersão muito alta, com isso baixa o valor médio, né? No interior da amostra, todos os valores aqui são no interior da amostra, e aqui em relação ao magnetizador no comprimento total. A gente observa o quê? Que a dispersão é muito alta, né? Do arranjo Albert, do arranjo Toledo e do Gang. A gente especificou 5% de dispersão, valor máximo para esse projeto. Então a gente foi calculando os outros arranjos e chegamos aqui a eficiências de 0,4% com 16 anéis, porque a curva ela é praticamente plana, uma reta, com um decaimento só na borda. Isso para a gente se mostrou bastante viável do ponto de vista de projeto, mas tornou a criação do protótipo bastante dispendiosa em função do número de ímãs necessários para esse arranjo. Então a gente passou a analisar esse arranjo com 8 anéis e, devido às características que foram definidas, todos esses 3 atendem os requisitos de projeto e optamos por desenvolver o protótipo com 8 anéis. Esse é o projeto inicial do arranjo, porque teria que desenvolver os suportes, né? Inicialmente era com madeira, que seria utilizado. Depois passamos para utilizar ABS, com técnica de impressão 3D. Essa é a última versão que foi impressa. Então, evoluímos desse ponto com madeira, com anéis, com separadores separados,
para separadores unificados e fixadores maiores, porque as forças aqui realmente foram muito grandes. Então, concluindo que o arranjo com 12 e 16 anéis são mais eficientes, seriam os melhores para serem prototipados, por questão de viabilidade econômica, adotou-se o arranjo com 8 anéis, que possibilita uma maior economia. E apresenta uma dispersão magnética acima de 5%. Os trabalhos futuros com esse protótipo devem ser desenvolvidos na área de produção de alimentos, na área industrial e na área de experimentos clínicos, utilizando o protótipo para a magnetização da água e consumo humano, inicialmente. Foi feita uma medição inicial para validar a intensidade de campo magnético desse arranjo. Foi utilizado um transdutor magnético que transforma a indução magnética em volts, e você pode medir com um voltímetro simplesmente. Aqui está o arranjo e aqui a ponta de prova no centro dos 8 anéis. O valor máximo aqui para 8 anéis simulado é de 225 militesla. Então, foi medido 224 militesla. A margem de erro aqui é de 2,5%. 2% no transdutor, 0,5% no voltímetro. Tem que direcionar aqui, porque eu deixei a brecha aqui, porque nesse caso o campo é axial, eu tenho que medir a intensidade aqui. Então a força aqui entre esses dois anéis está muito grande, eu não consegui separá-los, e aqui a gente está com 136, 137, pode mostrar aí, né? 142, ou seja, eu estou medindo esse campo na direção axial, só que os anéis estão deformados, porque o gap aqui está bem maior do que foi projetado, então não está dando o valor oficial. Então aqui a gente tem indução nessa direção, eu tenho que colocar ele de forma transversal. Quando eu coloco, você consegue chegar nos 224, ali é questão de centralizar aqui o ponto. 220, 21, 22. Então, se quiser testar aqui, então, são valores que estão bastante coerentes com o que foi simulado, com o que foi calculado, e a precisão das peças impressas em ABS realmente são bastante satisfatórias. A gente consegue, um baixo custo, ter uma precisão muito boa. Eu mais gosto. A água estruturada é a essência de toda a vida. O homem que puder controlar essa estrutura molecular em sistemas celulares mudará o mundo. Esse rapaz recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1937. Gostaria de ser estagiário. É isso, pessoal. Obrigado.